Laodicea. Sétima carta Séptima carta, à igreja em Laodiceia. la iglesia de Laodicea. Apocalipse, capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 versículo 14 ao verso 22. al versículo 22. Laodiceia. Laodicea, O nome Laodiceia significa el nombre de Laodicea significa aquele que pertence a Laodice. aquel que pertenece a Laodice. E também tem um significado Y tiene también un significado de julgamento do povo. de juzgamiento del pueblo. Laodiceia Laodicea era uma cidade sobre o rio Lico. era una ciudad sobre el río Lico. Laodiceia era uma cidade famosa pelos amplos muros. Laodicea era una ciudad famosa por los amplios muros. Existiam grandes muros Existían grandes muros na cidade de en Laodiceia la ciudad de Laodicea, que a impediam de ser impedían ter guerra, ser invadida. tener guerra, ser invadidas. A cidade de Laodiceia também era edificada sobre 7 montanhas. La ciudad de Laodicea era también edificada sobre 7 montañas. Assim como Roma Assim como era Roma edificada sobre 7 montes, Era edificada sobre 7 montes. assim Laodiceia também era edificada sobre 7 montanhas. Así también Laodicea era edificada sobre 7 montañas. Laodiceia antigamente Laodicea antiguamente se chamava Diosópolis, se llamaba Diosópolis. que era uma cidade que honrava ao deus Zeus. Era una ciudad que honraba al dios Zeus. Porém, Laodiceia foi ampliada e melhorada pelo rei Antíoco II. Por lo tanto, la ciudad fue ampliada, mejorada por el rey Antíoco II. Quando o rei Antíoco melhorou Laodiceia, fez novas ruas, aumentou os muros de Laodiceia, Así, cuando el rey Antíoco arregló las calles, los muros, arregló la Odisea, ele tirou o nome da cidade de Diosópolis, quitó la ciudad de Diosópolis. porque até então chamava-se Diosópolis. Hasta entonces llamaba Diosópolis. Então ele colocou o nome de sua esposa. Y él colocó el nombre de su esposa. Como chamava a esposa de Antíoco? ¿Cómo se llamaba la esposa de Antíoco? Laodice. Laodice. Então, como ele Entonces, como él melhorou a cidade, mejoró la ciudad, edificou a cidade, edificó la ciudad, mas por que então? entonces, ¿por qué Ele edificou a cidade, edificó la ciudad? melhorou a cidade, Mejoró la ciudad. porque no ano 62 Porque en el año 62 antes de Cristo, antes de Cristo, a cidade passou por um terremoto. la ciudad pasó por un terremoto. Terremoto muito grande. Un terremoto muy grande. A cidade, La ciudad, a localidade de Laodiceia, la localidad de Laodicea, era um local que constantemente tremia. era un lugar donde constantemente temblaba. Tinham abalos sísmicos. Tenían movimientos sísmicos. Mas antes da cidade tremer, Pero mucho antes de la ciudad temblar, no ano 62 antes de Cristo, en el año 62 antes de Cristo, o rei Antíoco já tinha dado a melhorada na cidade. el rey Antíoco tenía dado una mejoría en la ciudad. Ele fez uma cidade totalmente esplêndida. Ella hizo una ciudad totalmente espléndida. Então ele tirou o nome de Diosópolis Entonces tiró el nombre de Diosópolis, e colocou o nome de Laodiceia. colocó el nombre de la Odisea. Foi ele que colocou o nome de Laodiceia, Fue él que colocó el nombre de la Odisea. pois ele quis dar à cidade o nome de sua esposa. Por lo tanto, él quería dar un nombre de la ciudad a su esposa. Sua esposa chamava Laodice. Su esposa se llamaba Laodice. Para honrar a sua esposa, Para honrar a su esposa, chamou aquela cidade de Diosópolis llamó a aquella ciudad que llamaba Diosópolis, de Laodiceia. la pasó a llamar de la Odisea. A cidade de Laodiceia La ciudad de la Odisea era uma cidade muito rica, era una ciudad muy rica, riquíssima, riquísima, uma cidade de opinião. una ciudad de opinión. E Laodiceia, posso dizer, Y la Odisea, puedo decir, que era a cidade mais rica do mundo antigo, era la ciudad más rica del mundo antiguo, com seus próprios recursos con econômicos. sus propios recursos económicos. A cidade foi reconstruída La ciudad fue reconstruida após ter sido arrasada pelo terremoto luego, después de ser arrasada por el terremoto. acontecido no ano 60 da era cristã. Fue construido en el año 60 de la era cristiana, No ano 60 depois de Cristo. año 60 luego después de Cristo. Os cidadãos laodicenses, Los ciudadanos, los odicenses, que eram os que moravam em Laodiceia, que vivían en la Odisea, eles eram tão ricos ellos eran tan ricos e independentes e independientes
que se deram ao luxo de rejeitar o subsídio imperial, se dieron el lujo de rechazar el subsidio imperial. que o império quis reconstruir Laodiceia. El imperio quería reconstruir la Odisea. Todavia, os laodicenses não quiseram Todavía los audicenses no quisieron. e eles construíram a cidade com os seus próprios recursos. Y ellos construyeron la ciudad con sus propios recursos. Então, os habitantes de Laodiceia Entonces los habitantes de la Odisea glorificavam-se, se glorificaban, declarando não necessitar de nada, declarándose no necesitar de nem nadie, sequer de Deus, ni siquiera de Dios, para reconstruir aquela cidade. para reconstruir aquella ciudad. Então, realmente era um povo rico, Entonces era realmente un pueblo rico. um povo que tinha grandes fortunas, Era un pueblo que tenía grandes fortunas, que rejeitou até o Império Romano que rechazó hasta el imperio romano para reconstruir para reconstruir aquela cidade. aquella ciudad. Antes não, Antes no, porque antigamente Dionísio reconstruiu, porque antiguamente Dionisio deu reconstruyó, uns retoques nela. dio unos retoques en ella. Mas no ano 62 depois de Cristo, Pero en el año 62 después de Cristo, eles não quiseram mais. ellos no quisieron más. Teve o terremoto, acabou com a cidade, Hubo un terremoto, terminó con la ciudad, e eles não quiseram. y ellos no quisieron. A cidade de Laodiceia La ciudad de la Odisea tornou-se também um centro bancário se tornó un centro bancario de outras operações financeiras. y otras operaciones financieras. No segundo século En el segundo ciclo, antes de Cristo, antes de Cristo, Laodiceia inventou suas próprias moedas. la Odisea inventó sus propias monedas. As próprias moedas. Las propias monedas. Vê que Laodiceia era uma cidade independente. Vean que la Odisea era una ciudad Ela não independiente. pegava cidade de moeda de nenhuma cidade. No agarraba moneda de ninguna otra ciudad. Eles tinham suas próprias moedas. Ellos tenían sus propias monedas. E nos bancos de Laodiceia Y en los bancos de la Odisea trocava-se todas as classes de moedas se cambiaban todas las clases de monedas de outras cidades de otras ciudades e de outras nações imperiais. y de otras naciones imperiales. Então Laodiceia tinha uma cidade bancária. Entonces la Odisea era una ciudad bancaria. Era um grande centro bancário e financeiro. Era un gran centro bancario y financiero. Tendo muitos bancos em Laodiceia, Teniendo muchos bancos en la Odisea, ela fazia câmbio. ellos hacían cambio. Nos bancos aconteciam câmbios. Sucedían cambios. Trocavam moedas de outros países. Cambiaban monedas de otros países. Moedas de outras nações imperiais. Monedas de otras naciones imperiales. Porém, Por lo tanto, eles mesmos ellos mismos eram orgulhosos, eran orgullosos, prepotentes. prepotentes. Por quê? ¿Por qué? Eles tinham tudo. Ellos tenían todo. A única cidade que trocava moedas La única ciudad que cambiaba monedas era Laodiceia. era la Odisea. Laodiceia era notória por sua influência e prosperidade. La Odisea era reconocida por su influencia y su prosperidad. O comércio, El comercio, a manufatura la manufactura e a medicina faziam de Laodiceia a cidade mais rica daquela y época. la medicina hacían que la ciudad fuese la más rica de la Odisea. Laodiceia, La Odisea, ela era muito desenvolvida. ella era muy desenvolvida. Lá estava o centro médico mais famoso do mundo daquela época. Ahí estaba el centro médico más famoso del mundo en aquella época. Em Laodiceia estava a escola mais famosa de medicina. En la Odisea estaba la escuela más famosa de medicina. Alguns médicos laodicenses Algunos médicos laodicenses chegaram a adquirir tanta fama no mundo, llegaron a adquirir tanta fama en el mundo. porque todos que queriam ser curados, Todos que querían ser sanados eles buscavam a medicina de Laodiceia. buscaban la medicina de la Odisea. Queriam remédios, Querían remedios. iam a Laodiceia. Iban a la Odisea. Laodiceia era o maior centro médico do mundo. Era el mayor centro médico del mundo. E os médicos de Laodiceia, Los médicos y la Odisea, por causa da enorme fama que eles tiveram, por causa de la enorme fama que ellos tenían, por causa da fama que eles conseguiram, por causa de la fama que ellos consiguieron, os nomes dos médicos los nombres de los médicos começaram a aparecer até nas moedas. comenzaron a aparecer hasta en las monedas. As moedas de Laodiceia Las monedas de la Odisea tinham os nomes dos médicos. tenían los nombres de los médicos. Pensou, irmão Mariano? La verdad pasó. Vê o orgulho dela. Interesante, tenían Ah. orgullo de ella. Até nas próprias moedas Hasta en las propias monedas passaram a ter os nomes dos médicos. pensaba tener los nombres de los médicos. Pra quê? ¿Para qué? Para dizer: Para decir,
Nós somos famosos. Nosotros somos famosos. Nossos médicos são os mais famosos do mundo. Nuestros médicos son los más famosos del mundo. A indústria farmacêutica La industria farmacéutica produzia duas classes de ungüentos. producía dos clases de ungüentos. Para os olhos Uno para los ojos e outro para os ouvidos. y otro para los oídos. Então tinham grandes indústrias farmacêuticas em Laodiceia. Entonces tenían grandes industrias farmacéuticas en la Odisea. Que produziam o pó frígio. Producían el profillo. Era um pó Era un que curava em polvo. Era un Polvo, não? polvo que curaba al pueblo. Que curava até enfermidades das vistas. Que curaban hasta las enfermedades de las vistas. Certas enfermidades das vistas Ciertas enfermedades de las vistas eram curadas através deste pó frígio. eran curadas a través de este Polvo polvo frígio. frígio. Esse pó era vendido em forma de colírio, Ese polvo era vendido en forma de colirio. que eles passavam nos olhos Ellos se pasaban en los ojos. e as dores dos olhos, El dolor de los ojos, os inchaços dos olhos, los hinchazos de los ojos, as enfermidades dos olhos las enfermedades de los ojos eram retiradas. eran retiradas. E o outro ungüento, Y el ungüento que era feito nas farmácias em Laodiceia, eran hechas en las farmacias de la Odisea. era o pó para os ouvidos. Era el polvo para los oídos. Era um pó, tem até mesmo líquido, Era un polvo hasta líquido que se dissolvia na água, aquele pó, que se disolvía en el agua, aquel polvo, e se jogava nos ouvidos se colocaba en los oídos e curava-se infecções nos y ouvidos. curaba las infecciones en los Com oídos. isso, Con esto, a Odisseia era famosa. la Odisea era famosa. Ela era rica. Era rica. Só ela produzia esses dois pós. Solo ellos producían esos dos polvos. Ou também, que era vendido em forma de líquido, Y también que eran vendidas en forma de líquido. esses dois tipos de ungüentos. Eran dos tipos de ungüentos. Laodiceia La Odisea era uma cidade muito próspera. era una ciudad muy próspera. E na medicina, Y en la medicina, ninguém conseguia nadie conseguía bater em Laodiceia. igualar a la Odisea. Provavelmente Laodiceia foi fundada por Epáfras, Probablemente la Odisea fue fundada por Epafras, no tempo que Paulo permaneceu em Éfeso. en tiempo que Pablo permaneció en Éfesos. Como diz a palavra em Colossenses, Como dice la palabra en Colosenses, capítulo 4, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16. versículo 12 al 16. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conservais firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. E saúda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Y os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, que la Odisea la lea también vosotros. Então foi fundada esta igreja por Epáfras. Entonces fue esta iglesia fundada por Epafras. E até Paulo mandou uma carta a Laodiceia. Y hasta Pablo mandó una carta a la Odisea.
E pelo que nós vemos em Laodiceia, por lo que vosotros vemos en la Odisea, ela não teve nenhum elogio de Cristo. ella no tuvo ningún elogio de Cristo. Nenhum. Ninguno. Era a cidade mais rica. Era una ciudad más rica. Foi reconstruída com seus próprios recursos. Fue construida con sus propios recursos. Um grande centro bancário e financeiro. Un gran centro bancario y financiero. Que cunhava suas próprias moedas. Que fabricaba sus propias monedas. Um grande centro médico de importância. Era un gran centro médico de importancia. Os maiores médicos estavam em Laodiceia. Los mejores médicos estaban en la Odisea. Também Laodiceia era um grande centro de indústria de tecidos. También la Odisea era una gran industria de tejidos. Mas, diante de tudo, delante de todo, Laodiceia não foi elogiada por Cristo. La Odisea no fue elogiada por Cristo. Ela não recebeu nenhuma palavra de elogio do Senhor Jesus. La Odisea no recibió ni una palabra de elogio del Señor Jesús. Jesus diz que ela era uma igreja morna. Jesús dijo que la iglesia era una iglesia morna. Uma igreja morna e irrelevante. Iglesia morna es una iglesia irrelevante. Laodiceia não era quente nem fria. La Odisea no era ni caliente ni fría. Ela era uma igreja morna. Era una iglesia morna. Então por isso Cristo lamenta. Por eso Cristo lamenta. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 15. Versículo 15. Oxalá, que significa quem dera, foras frio ou quente. Ojalá fueses frío o caliente. Jesus lamenta: quisera eu que tu foras fria ou quente. Ojalá tu fueses frío o caliente. O que significa Laodiceia ser uma igreja morna? ¿Qué significa la iglesia de Odisea ser una iglesia morna? Mornidão. Mornidão. É sinônimo. É sinônimo de neutralidade. De neutralidade. É sinônimo de imparcialidade. É sinônimo de imparcialidade. A igreja de Laodiceia, a igreja de Laodicea, se convivia com a verdade, convivia com a verdade, e se convivia com a falsidade. Convivia com a falsidade. A igreja de Laodiceia, a igreja de Laodicea, ela tolerava o santo e tolerava o profano. A igreja de Laodiceia, a igreja de Laodicea, ela tolerava o verdadeiro e o mentiroso. A igreja de Laodiceia, ela tinha compromisso com Deus. Ella tenía compromiso con Dios. E compromisso com o pecado. Y con el compromiso con el pecado. Ela falava de Deus. Ella hablaba de Dios. Ela falava do diabo. Hablaba del diablo. Ela queria seguir a Deus. Ella quería seguir a Dios. E queria seguir a Satanás. Quería seguir a Satanás. Isto é mornidão. Esto es mornidão. Imparcialidade. Imparcialidade. Neutralidade. Neutralidade. A igreja de Laodiceia, ficava em cima do muro. Quedava em cima do muro. Ela queria agradar a Deus. Ella quería agradar a Dios. Todavia queria agradar os homens. Quería agradar a los hombres. Ela queria agradar o pastor. Quería agradar al pastor. E queria agradar a Deus. Y quería agradar a Dios. E o pastor queria agradar as ovelhas. El pastor quería agradar a las ovejas. E queria agradar a Deus. Quería agradar a Dios. Era uma igreja dúbia. Era una iglesia doble. Era uma igreja dupla. Era uma igreja dupla. Era uma igreja ambígua. Era uma igreja ambígua. Que ela tinha duas faces. Que tenían dos rostros. Que ela tinha duas caras. Que tenía dos caras. Era uma igreja que servia a Deus. Era uma igreja que servia a Deus. Servia o pecado. Servia el pecado. E Deus odeia isto. E Deus odeia isto. Deus é contra. Deus é contra. Salmo capítulo 119. Salmo 100 capítulo 119. E o versículo 113. El versículo 113. Diz a palavra de Deus. Dice la palabra de Dios. Diz o Senhor. Dice el Señor. Eu aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Aborrezco la duplicidad, mas amo la ley. O Senhor aborrece a duplicidade. O Senhor aborrece la duplicidade. Eu aborreço a duplicidade. Eu aborreço a duplicidade. Deus aborrece. Deus lo aborrece. A duplicidade. La duplicidade. Pessoa que tem vida dupla. La persona que tiene vida doble. Pessoa que tem vida dúbia. La persona que tiene vida doble. Mas como? Como? Uma pessoa vai ter vida dúbia? Como uma pessoa tem vida doble? E como? Tiene como? Existe até muitas formas. Existem até muitas maneiras que os crentes estão vivendo. Que os crentes estão vivendo. Como em Laodiceia. Como Laodicea. Duplicidade, mornidão no coração. Duplicidade, mornidão no coração. Tiago capítulo 1, versículo 8. Tiago capítulo 1, versículo 18. O homem de coração dobre. De coração dobre. O homem de coração dobre é inconstante em
todos os seus caminhos. El hombre de dos corazones es inconstante en sus caminos. Duplicidade de coração. Duplicidad de corazón. Tem coração com Deus, Tiene corazón con Dios, mas tem coração com o mal. pero tiene corazón con lo Ele não tem malo. um coração na palavra. No tiene corazón a palabra. Ele está na igreja, Está en la iglesia, mas o coração dele não está na igreja. pero en la iglesia su corazón no O está en la jovem iglesia. está na igreja, El joven está en la iglesia, mas a vontade dele está no baile. pero la voluntad de él está en el Ele baile. está batendo palma no culto. Está batiendo palmas en el Ele culto. está dando glória a Deus. Está dando gloria a Mas a Dios. cabeça dele, Pero la cabeza de él. ah, se eu estivesse ali beijando uma moça, Si yo estuviese allá besando a esa joven. eu queria estar ali dançando aquela música. Me gustaría estar danzando aquella música. Quando a moça passa numa vitrine, Cuando la mujer pasa en aquella ela vitrina, vê aquele vestido decotado, aquel vestido decotado, aquele vestido transparente, aquel vestido e transparente, o coração dela gosta. el corazón de ella gusta. Ela só obedece Ella solo obedece. porque a igreja diz que tem que obedecer se não é disciplinada. La iglesia, él tiene que obedecer porque si no la iglesia Mas dice o que está coração disciplinada. dela Pero el corazón de ella gosta da blusa cavada, gusta de la blusa escotada. gosta do vestido decotado da manga cavada, A ella le gusta el vestido descotado de la manga gosta cortada. da roupa transparente. Le gusta la ropa transparente. Quantos estão na igreja? Cuando se está en la iglesia, O coração lá na praia, el corazón allá en la playa, aquele calor tremendo de rachar, aquel calor tremendo de repartir, e ele fica lá querendo se bronzear. está queriendo ahí broncearse. Lá, me queimar ao sol. Voy a quemarme al sol. Fica lá querendo ver as pessoas desnudas, Queriendo ver las personas desnudas. de biquíni, Biquíni. de sunga, De sunga. de maiô, de tanga, seja lá o que for. De todo lo que fuese. E o coração dele está lá. Y el corazón de él está Ele allá. não está com o coração dele em No Deus. está con el corazón en él, en Dios. Está ouvindo o programa Voz da Libertação, Escuchando el programa La Voz de la mas tem Liberación. vontade de escutar o jogo da seleção, Pero tiene voluntad de escuchar el juego de la selección. o jogo do lado do seu time, do campeonato. El juego de su equipo, del campeonato. São homens de dois corações. Son hombres de dos corazones. Pessoas que estão na igreja, Que están en la iglesia, estão na casa de en la Deus, casa de Dios. mas o coração dele está no dinheiro, El corazón de ellos está en el dinero, está nas ofertas, nas ofrendas. não está com o coração nas Está el almas, corazón en las não almas. está com o coração na salvação. Está el corazón en la salvación. É um coração dobre. Es un corazón doble. São dois corações. São dois corações. O coração dele está na igreja. El corazón de él está en la O iglesia. coração dele está no mundo. El corazón de él está en el mundo. Isto é mornidão. Esto es mornidón. Isto Deus odeia. Y esto Dios odia. Deus reprovou a igreja de Dios Laodiceia reprobó la iglesia de la Odisea por causa do coração dobre que ela tinha. por causa del corazón doble que ellos Porque ela tenían. tinha dois Por eso corações. tenía dos corazones. E diz a palavra: Y dice la palabra: eu aborreço a duplicidade. yo aborrezco la duplicidad. Diz o Senhor. Dice el Señor. Deus aborrece. Dios lo aborrece. Crente tem de ter um coração só. El creyente tiene que tener un corazón Ele solo. servirá a Deus com o coração. Ellos tienen que servir a Dios con un solo corazón. Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 2, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Amarás al Señor tu Dios de todo tu de corazón, todo o teu coração, de todo tu corazón, com toda a tua alma con toda tu alma e com todas as tuas y con forças. todas tus fuerzas. Serve a Deus de coração. Tienen que servir a Dios de corazón. Não siga a doutrina de Deus por causa que você é imprensada, não. No siga la doctrina de Dios porque es prensada, no. Siga a doutrina porque você ama. Sigue la doctrina porque la amas. Não tenha dois No corações. tenga dos corazones. 15:8 de Atos dos Apóstolos. 15:8 de Hechos de los Apóstoles. Deus conhece os corações. Dios conoce los corazones. Será que você tem sido morno? ¿Tiene que haber sido morno? Tem dois corações? Tendrás que tener dos corazones. Na obra de Deus? La obra de Dios. Tem dois corações? Tienes dos Um corazones. pé na igreja e um pé no mundo? Un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Não! No. O coração tem que estar em Tu Deus. corazón tiene que estar en Dios. Mesmo que para mim, Lo mismo que para mí. mesmo que para a diretoria, Lo mismo que para la directoría. mesmo que para o missionário, Lo mismo que para el misionero. mesmo que para o seu dirigente, Lo mismo para su dirigente. você mostre aquele coração. Usted muestra aquel corazón. Você é fiel, Sea é fiel, fervoroso. fervoroso. Mas e a Deus? Y a Dios. Que Deus conhece os corações. Dios conoce los A corazones. igreja de Laodiceia, La iglesia de la Odisea. ela foi criticada Ella fue criticada porque ela era morna. porque ella era morna. Morna Morna diante de Deus, delante de Dios. diante do Senhor. Delante del Señor. Que as intrigas dessa geração não atinjam o meu coração, pois eu quero te Existe também duplicidade
na linguagem. También existe duplicidad en el lenguaje. Crente que fala uma coisa, depois fala outra. Hay gente que habla una cosa y luego habla otra. Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateo capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más es de otro de mal proceder. Então a duplicidade, a mornidão na linguagem. Entonces el amor lidón en el lenguaje. Crente que na mesma hora está louvando a Deus, El creyente que al mismo tiempo alaba a Dios, está louvando ao mundo, está alabando al mundo, está louvando ao pecado. está alabando el pecado. Com Deus é sim, sim, não, não. Con Dios sí, sí o no, no. Outros falam algo, mas não cumpre. Otros hablan algo pero no cumplen. Outros prometem, mas não fazem. Algunos prometen pero no hacen. Isto é mornidão. Esto es mornidón. Deus odeia. Dios lo O odia. Senhor aborrece. Señor lo aborrece. Deus está prometendo vomitar da boca dele. Dios está prometiendo vomitar la boca de ellos. Vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. E quantos tem? ¿Y cuántos Na tienen? linguagem, De lenguaje. a duplicidade, La duplicidad. a mornidão. La mornidón. Canta os hinos dos cantores mundanos. Canta los himnos de los cantores mundanos. Sua língua é morna diante de Deus. Su lengua es morna delante de Dios. Sua língua é dúbia diante de Deus. Su lengua es dúplica delante de Dios. Mesmo tempo que você canta os hinos espirituais, Al mismo tiempo que usted canta los himnos espirituales, você canta os hinos da carnalidade. canta los himnos de la carnalidad. Dessas cantoras que até separaram do marido Esas cantoras que se separaron hasta de marido e andam amigadas. y andan amigadas. Desses cantores Esos cantores que até mesmo prostituiu, hasta se prostituyeron. caiu em prostituições. Cayó en prostitución. Desses cantores Esos cantantes que estão ganhando dinheiro nas costas dos fiéis que están ganando el dinero en la costa de los fieles. e estão fazendo, estão até cobrando Están hasta cobrando para pregar o evangelho. predicar el evangelio. Eles vão fazer shows. Ellos van a hacer shows. Eles cobram Ellos o cobran cachê, la entrada. a entrada do show. La entrada del show. Eles cobram. Ellos cobran. Eles cobram para entrar. Cobran para E entrar. elas estão cantando lá Y ellos están cantando ya. com o olho pintado de preto, Con el ojo pintado de negro. com a boca de batom, Con la boca de pintura. separado do esposo. Separado del esposo. Estão cantando não para ver a salvação das Están almas. cantando no para ver la salvación de las Estão almas. cantando para encher os próprios bolsos. Están cantando para llenar sus propios Que bolsos. tem envolvimento com a maçonaria. Tienen envolvimiento con la masonería. Tem envolvimento com o pacto com Satanás. Tienen envolvimiento con el pacto de Satanás. E crentes estão cantando estes hinos. Y creyentes que están cantando estos E himnos. diz a letra, não tem nada a Y ver. dice la letra que no tiene nada que Eu não ver. tô a favor do cantor. Yo no estoy a favor del cantante. Eu tô cantando a letra. Estoy cantando la letra. Tem a ver. Tiene que Porque o ver. seu falar Porque su hablar deve ser sim, sim. tiene que ser sí, sí. Ou não, não. Ou não. Que passa disto. Que pasa de esto. É procedência maligna. Es procedencia del mal. 5:19 de Efésios. 5:19 del libro de Nós temos de Efesios. cantar hinos espirituais. Debemos cantar himnos espirituales. Frases espirituais. Frases espirituales. Que a vida no altar. La vida en el Que a altar. vida com Deus. La vida con Dios. Então não peque com a sua boca. No se lo pegue con su boca. Não seja o seu falar. No sea de su hablar. Sim ou não. Sim ou não. Ou seja, sim. Sea sí. Sim. Sí. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Não tenha No tenga duplicidade duplicidad na sua linguagem. en su lenguaje. Com a sua boca amaldiçoa a Deus. Con su boca maldice a Dios. Com a boca amaldiçoa as almas. Con su boca alaba a Dios y con su boca maldice las Com sua almas. boca bendiz a Deus. Con su boca maldice a Dios Amaldiçoa as y almas. maldice las Com almas. sua boca bendiz as almas. Con su boca maldice las E almas amaldiçoa a Deus. y maldice a Não Dios. pode ter No puede tener duplicidade. duplicidad. Não pode ter. No puede tener. Não pode ser morno. Puede ser morno Diante de nosso Senhor. delante de nuestro Señor. Diante Delante da palavra de la palabra do nosso Deus. de nuestro Dios. Não pode se ter também duplicidade nos frutos. No puede tener duplicidad en los frutos. Tiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 12. versículo 12. Versículo 1, versículo 12. Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre que por las buenas conductas de sus obras sabían mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, Capítulo 3, versículo 12. hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Está vendo? Está vendo? Não tem duplicidade. No tiene duplicidad.
A oliveira La olivera produz produce azeitona. aceituna. A videira produz La videra produce uvas. uva. A fonte de água doce La fuente de agua dulce é doce. es dulce. A fonte de água La salgada, fuente de agua salada. a água é salgada. La agua es salada. Então isto, irmão, Entonces esto, Não hermanos, pode. no puede ter vida morna. tener vida morna. Duplicidade. Duplicidad. Você que compra e não paga. Usted que cumple no paga. Você está sendo morno diante de Deus. Está siendo morno delante de Dios. Você que na igreja tem doutrina Usted que en la iglesia tiene doctrina e fora da igreja você não tem. y fuera de la iglesia usted no tiene. A igreja vai de paletó e gravata. La iglesia va de saco y corbata. Prega tremendamente. Predica tremendamente. Mas em casa, Pero en casa Deus conhece. Dios conoce. Dorme Duerme. de calção. Duerme de calzoncito. Dorme sem camisa. Duerme sin camisa. A irmã Hermana. dorme com camisola fina. Duerme con el camisón fino. Você que tem vida dúbia Usted que tiene vida doble. diante da palavra. Delante de la palabra. Na igreja, Na igreja, louva. alaba. No serviço, En el servicio. fala palavrão. En su trabajo habla palabrones. Fala gírias. Habla girias. Você na igreja, En la iglesia. ora na cabeça do povo. Ora la cabeza del pueblo. E fora da igreja, Fuera de la iglesia. até chega a roubar muitas coisas. Llevan hasta robar muchas Sua cosas. vida dúbia. Es una vida doble. Você na igreja, En la iglesia. você fala contra a vaidade. Habla contra la vanidad. Fala contra o pecado. Habla contra el pecado. Todavia, Todavía o Senhor conhece. el Señor Conhece tudo. conoce todo. Fora da igreja, Fuera de la iglesia. pinta as unhas. Se pinta las uñas. Pinta o cabelo. Se pinta el cabello. Pinta o rosto, passa base no rosto. Se pasa base en el rostro. Também También pinta a sobrancelha. se pinta las cejas. Faz a sobrancelha. Se depila las cejas. Você ouve programas mundanos. Se escucha programas mundanos. Você tem televisão na sua casa. Tiene televisión en su Você casa. fala até contra a televisão. Se habla hasta contra la televisión. Mas tem imagem da besta na sua casa. Tiene la imagen de la bestia en tu casa. Você tá tendo uma vida dúbia. Está teniendo una vida doble. É morno Es morno. diante de Deus. Delante de Dios. Deus reprovou. Dios lo reprobó. Ou nós combatemos o pecado, não combatemos mais. Nosotros combatimos el pecado o no lo combatimos Porque não más. adianta nós pregarmos ¿Qué le sirve nosotros e não predicar vivermos. y no vivirlo? Não adianta eu pregar aquela doutrina tremenda No le sirve de predicar aquella doctrina e eu tremenda estar pregando aqui e não viver. y predicar esto y no Porque eu vivirlo. vou receber o juízo diante de Deus e vou para o lago de fogo amarrado de pé e mão. Porque yo recibiré el juicio del Señor y seré arrojado en el lago de fuego de pie y mano. Porque eu não posso ter vida dúbia. Porque no puedo tener vida doble. Deus tem nojo Dios tiene do asco. crente que tem vida dúbia. Que el creyente que tiene vida doble. Deus tem nojo Dios tiene ao asco. ponto que Deus vai vomitar. Al punto tal que Dios lo vomitará. Quando que você vomita? ¿Cómo cuando usted É vomita? quando fica com nojo. Cuando usted fica con asco. Então vomita. Entonces vomita. Imagine Deus Imagina Dios que vai vomitar que vomitará devido ao nojo debido al asco que Deus está. que Dios Da está. mesma forma, esse pastor, Dios a ese pastor ele prega na televisão le predica a la televisión, e prega contra a doutrina. predica contra la Deus doctrina. conhece a vida dele. Dios conoce la vida Deus de vai él. vomitá-lo no último dia. Vomitará en el último Da día. mesma forma, Da misma manera. ele que prega contra a doutrina. Aquel que predica contra la Chama a doctrina. doutrina de Deus de uso e costume. La doctrina de Dios de uso y costumbre. Deus sabe que tem vida dúbia. Dios sabe que tiene vida Deus vai doble. vomitá-lo no último dia. Dios lo vomitará en el último É o día. crente morno. Gente morno, que É o gente crente morno. morno diante da palavra. Gente morno delante de la Deus vai palabra. vomitar. Dios la vomitará. Não seja vomitado por Deus, No ouvinte. sea vomitado por Dios, Não oyentes. seja vomitado pelo Senhor. No sea vomitado por el Señor. Em nome de Jesus Cristo. En nombre de Jesucristo. Esse jogador de futebol, Ese jugador de fútbol. que ele diz que é crente, Dice que es creyente. mas ele não abandona a bolinha dele. Él no abandona la pelotita de él. Ele é jogador de vôlei. Es jugador de Não vóley. abandona a bola. No abandona su É pelota. jogador de basquete. Jugador de básquet. Mas não abandona a pelota, a bola. No abandona la pelota, la bola. E aí? Y ahí Não morno diante de Deus? es un morno delante É de sim, Dios. sim, não, não. ¿Es sí o no? E tem que ser santo, não é? ¿Es santo o no es? Capítulo 10, versículo 10 de Levítico. Capítulo 10, versículo 10 de Levítico. Faz diferença Não hace la entre o diferença. santo Entre el santo e o profano, El profano. entre o justo Entre el justo e o injusto. y el injusto. Meu irmão, Mi hermano, ou você é crente, ¿usted es creyente? ou você é político, ¿O es político? ou você é crente, ¿Usted es creyente? ou você é deputado, ¿O es diputado? ou você é pastor, ¿O usted es pastor? ou você é prefeito, ¿O es prefecto? ou você é pastor, Ou este pastor? ou você é vereador. ¿O es vereador? Está estudando mais? ¿Está estudiando Irmão, más? Hermano, ou você é crente, ¿usted es creyente? ou você não é. ¿O usted no es? Ou você é crente, ¿Usted es creyente? ou você abandona. ¿O usted abandona? Você que vive, trabalha de maquiadora, minha irmã. Usted trabaja de maquilladora, mi hermana. Então você é crente ou você não é. Entonces creyente usted no É es. cabeleireira. Es cortar el cabello. Então faz a escova no cabelo das pessoas, Hace peinados en el cabello de las personas. estica o cabelo das irmãs,
estira el cabello de las hermanas, corta o cabelo. corta el cabello. Ou você é crente ou não é. ¿Usted es creyente o no es? Morna não pode. Morna no puede. De jeito nenhum. De forma ninguna. Da mesma forma. De la misma Você é um manera. tatuador. Los que Ah, tatúan. mas é minha profissão. Ah, es mi profesión. Ah, que é muita rigidez. Mucho rígido. Você é um morno. Usted es morno. Ou você deixa de ser tatuador, O deja de ser ou tatuador. Deus já te deixou faz muito tempo. O te dejó hace mucho tiempo. Porque é morno. Porque es morno. Deus tem nojo. Dios tiene asco. Deus vomita. Dios lo vomita. Olha aí. Mire ahí. Ou você é crente, ¿Usted es creyente? ou você não é. Usted no es. É sim, sim, não, não. ¿Es sí o no? 3:18 de Malaquias. 18 de Malaquías. E outra vez vereis a diferença Y otra vez veré la entre diferencia o justo e o ímpio. entre o justo e o A ímpio. quem serve a El Deus que sirve a Dios e a quem não serve a Deus. y aquel que no sirve a Dios. Aleluia! ¡Aleluya! Que tremendo, irmão Mariano. Es tremendo, pastor. Não pode ser morno, pode ser morno. ¿Puede ser morno o no? Es bien De simple. forma alguma. ¿Es sí o no? Este é o evangelho. Este es el A evangelio. igreja de Laodiceia foi excluída por Deus porque ela era morna. La iglesia de la Odisea fue excluida por Dios porque era morna. Então é isso que Deus quer. Y no es lo que Dios quiere. Somos crentes fiéis. Tenemos que ser creyentes fieles. Crentes verdadeiros. Creyentes verdaderos. Honrados. Honrados. E Deus diz para Laodiceia. Dios le dijo a la Odisea. Mas por que Deus falou morno? ¿Por qué Dios habló morno? Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Lá em Laodiceia Allá en la Odisea. não tinha, a cidade não tinha abastecimento de água própria. La ciudad no tenía abastecimiento de agua propia. Então as fontes de água, Entonces las fuentes de agua, as fontes de água las potáveis fuentes de agua potables estavam em Colossos. estaban colosos. Era 16 quilômetros de Laodiceia. Eran aproximadamente 16 kilómetros de la E Odisea. os mananciais para uso geral Y los manantiales para el uso general estavam em Hierápolis, estaban en Hierápolis, que era 6 quilômetros de Laodiceia. que eran 6 kilómetros de la Odisea. O líquido, a água, El líquido, el agua, chegava a Laodiceia llegaba a la Odisea através de canos de a pedra, través de caños de piedra, aquedutos de pedra. conductos de piedra. A água de Colossos El agua de Coloso saía fria, se la fría, porém chegava morna, por lo tanto llegaba morna. porque a distância de 16 quilômetros En la distancia de 16 e kilómetros aquele tremendo sol y aquel tremendo sol, fazia que a água chegasse morna. llegaba que la agua llegase tibia. Então, quando os laodicenses iam usar a água, Entonces cuando los odicenses iban a usar a água potável, a água de beber, el agua potable, el agua de beber, a água já estava morna. el agua ya estaba tibia. Da mesma forma acontecia com Hierápolis. De la misma forma acontecía con Hierápolis. Lá em Hierápolis a água já saía quente, El agua ya salía caliente. porque lá tinham fontes de águas térmicas. Porque allá tenía fuentes de agua térmica. Mas devido ao tempo que ela dava em Laodiceia Pero debido al para tiempo- chegar, Pero el tiempo que tardaba en la Odisea hasta llegar, 6 quilômetros em canos de pedra, en 6 kilómetros en caña de piedra, as águas chegavam mornas las aguas llegaban tibias em Laodiceia. en la Odisea. Foi por isso que Deus falou da igreja morna. Por eso que Dios habló de la iglesia tibia. Porque Deus comparou En la iglesia Dios comparó como as águas chegavam lá. cómo las aguas llegaban allá. Comparou com os crentes Los comparó con los creyentes que estavam lá. que estaban allá. Então é isto, igreja. Entonces esto iglesia. É isto, ouvinte. Es esto gente. Deus quer a igreja santa. Dios quiere una iglesia santa. Ou é de Deus ou não é de Deus? ¿Es de Dios o no es de Dios? Ou serve a Deus ou não serve a Deus? ¿Sirve a Dios o no sirve a Ou Dios? abraça Jesus ou não abraça mais? ¿O abraza a Jesús o no abraza más? E Deus diz para comprar Y Dios dijo para comprar colírio. colirio. Lá não fazia colírio? Allá no hacían colirio. O próprio olho En el propio ojo. não fazia? No hacían. Deus disse que aquele colírio não adiantava de nada. Ellos decían que aquel propio colirio no servía de nada. O colírio curava os olhos. El colirio, curaba los Os ojos. olhos da carne. Los ojos de la carne. Mas não curava os olhos da alma. Pero no curaba los ojos del alma. Aleluia! ¡Aleluya! Não podiam curar os olhos do entendimento. No podían curar los ojos del entendimiento. 2 Coríntios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. O Deus deste século El Dios de este siglo cegou o entendimento dos incrédulos. cegó el entendimiento de los O incrédulos. entendimento daquele povo estava cego. Entonces aquel comprendimiento, el entendimiento de que el pueblo estaba ciego. Então aquele colírio não podia curar. Aquel colirio no podía sanar. Mas Jesus apresentou colírio. Pero Jesús presentó un colirio. Compre de mim este colírio Compra de mí este colirio. para que veja. Para que vea. Colírio de El Deus. colirio de E a Dios. santidade. En la A santidad. doutrina verdadeira. La doctrina verdadera. Você verá Y usted verá a glória de Deus. la gloria de Dios. E manda também comprar o ouro Que también manda a comprar el oro. e comprar as vestes. Y comprar las Para vestiduras. ter uma vida limpa, irmão. Para tener una vida limpia, hermano. Os olhos do Senhor Los ojos del Señor estão sobre todos. están sobre todos.
Provérbios capítulo 15, versículo 3. Proverbios capítulo 15, versículo Os 3. olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus. Los ojos del Señor están sobre los buenos y sobre los malos. Ninguém se esconde de Deus. Nadie se esconde de Dios. Não sejamos mornos No seamos tibios como Laodiceia. como la Odisea. Deus critica porque é uma igreja indiferente, morna. Dios critica a la iglesia por una iglesia indiferente. Jesus Tibios. dá-lhe uma instrução: Jesús le da una instrucción. ser zeloso Ser celoso e arrepende-te. y arrepiéntete. Deus manda a igreja se arrepender. Dios manda a la iglesia a E arrepentirse. Deus faz uma promessa Dios hace una promesa de assentar-se com ele de sentarse con él no trono. en el trono. Tem muitos mentes fumando, outros jogando e até bebendo. Estão escandalizando o povo, murmurando, mas Deus está vendo. Olha o filho do crente que não é temente, está no pecado. Não são inocentes, esqueceram certamente que Jesus está voltando. Ligue para cá, 0 operadora 11 3208 2790. 011 3208 2790. Outro número, 3208 2354. 3208 2354. Dê aqui agora a sua opinião sobre o que está acontecendo. Veja que o cumprimento profético destas igrejas recai sobre as igrejas da atualidade. Será, ouvinte, que você não está numa igreja morna? Uma igreja que diz: não, o jovem pode ficar aqui, é melhor ele estar aqui desse jeito do que ele ir pro mundo. Você está deixando um jovem morno na sua igreja? Deixa essa irmã aqui, é melhor ele estar na vaidade aqui do que ele estar no mundo. Você está deixando uma crente morna em sua igreja? Sem instrução, sem doutrinação? É melhor o grupo aqui no pecado do que no mundo. Olha, tem um morno aí na sua igreja. Escapa-te da mornidão, eu vomitar-te da minha boca, diz o Senhor Jesus Cristo.